Para você que empreende, que está sentindo que precisa mudar, ou para você que quer começar a empreender, hoje nós falaremos sobre nichos. Como escolher um nicho, como identificar e por que isso é uma coisa interessante. Foi ali que eu percebi que eu sou apaixonado por dor, cara. Eu sou apaixonado por problema. Você precisa, no mínimo, se aproximar do nicho ou se expor a diferentes contextos e se apaixonar pela dor daquele recorte ali específico, né? O sábio é aquele cara que ele olha o erro dos outros, ele aprende, ele estuda, ele absorve e aí ele já passa a não cometer aquele erro que aquela pessoa que ele admira cometeu. Estou impactadíssima. Não tem como empreender sem mergulhar no seu negócio. Pilares e valores da nossa empresa, que são reflexos da nossa pessoa física, são inegociáveis. Prioridade zero. Se você não priorizar seu tempo, se você não priorizar sua vida, não espere que alguém vai fazer por você. Humildade, coragem, tecnologia. A veia, escala. Isso. Então é possível você empreender em nicho mesmo sem ter 50 anos de moda? Invariavelmente, o que enfraquece o negócio é a sua fraqueza enquanto líder. Se você não focar, dormir, acordar pensando naquilo, cara, você não chega em lugar nenhum. Controlado financeiramente ali, com dado para te apoiar nas decisões, você tá muito mal das pernas, né? E aí o grande desafio de quem empreende em nicho é tomar muito cuidado para não se apaixonar pela solução que está entregando. Fala galera, beleza? Flávio Logolo na área para mais um Granatumcast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você é empreendedor, empreendedora, se você trabalha no negócio, fica por aí, porque o conteúdo que a gente trata por aqui é para você e vai fazer sentido, eu te garanto, certo? Hoje, episódio de número 39. 39, mais uma vez ao lado da nossa digníssima Michele Silva. Obrigada e gloriosa. Ao lado, né? Ao lado significa o quê, né, Michele? Exatamente, que é um dia muito especial. Olá, pessoal, eu sou a Michele, gerente de comunidade aqui do Granatum, responsável por mediar e facilitar os grupos que giram em torno da nossa marca, principalmente o grupo de clientes. E esse episódio foi um episódio que a gente demorou pra achar agenda, né? Demorou pra acontecer, está no nosso planejamento há, acho que uns 15, 20 episódios atrás. Por aí. Então ele está acontecendo hoje, é um episódio muito especial. Então eu tô muito feliz, Flávio. Muito bem. Hoje, para você que empreende, que tá sentindo que precisa mudar, ou para você que quer começar a empreender, hoje nós falaremos sobre nichos. Como escolher um nicho, como identificar e por que isso é uma coisa interessante. E hoje nós temos um convidado que manja quase nada disso. Uma pessoa que eu tenho o prazer de ser amigo já há algum tempo, compartilhar aí as angústias do empreendedorismo. Mas antes de apresentar ele, eu queria só agradecer aqui o Granatum Financeiro, que é quem apoia essa ideia, financia, patrocina, cede espaços profissionais para a gente criar este material maravilhoso. Se você não conhece ainda, www.granatum.com.br. Vai lá, se cadastra por 7 dias e aproveite todas as maravilhosidades desta ferramenta de gestão financeira para o seu negócio. Certo? Certíssimo. Hoje, então, ele está aqui. Depois de 20 episódios, a gente conseguiu encaixar na agenda, conciliar. É uma pessoa que... Hoje a gente vai falar só de, sei lá, uma pequena parte do que ele é capaz de agregar para todo mundo aqui. Uma pessoa queridíssima. Queria agradecer demais sua presença e, bom, se apresenta aí, João Risoléu. Seja bem-vindo, João. CEO da YouMode, nosso grande amigo. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado. Primeiro, prazer imenso estar aqui hoje. Porra, Flavião, quanta história, né, cara? A gente já passou juntos, desde a Crosex, desde quanto você já livrou a gente e quanto que a Granatum já salvou a nossa vida com a gestão financeira também. Então, a gente já vem batendo um papo faz tempo para conseguir promover o dia de hoje. O Flavião tá me enrolando faz tempo. Dessa vez eu falei, vou falar lá com o seu time, bicho. Eu vou aparecer lá no podcast. Então, prazer imenso, cara. Bom, meu nome é João Risoléu. Sou empreendedor, vou fazer 36 esse ano. Então, já tô indo para 16 anos empreendendo. Sou pai de 2 crianças maravilhosas. Motivo de eu acordar todo dia e ter motivação para continuar investindo, acreditando no meu sonho, né? Fora a minha motivação, mas para ser exemplo para eles. Sou casado com a mulher que eu escolhi, que também é maluca e empreende junto comigo já há bastante tempo.
Bom, eu sou CEO da YouMold. A YouMold é minha 5ª jornada startupando. Eu fiz duas vendas de empresa, quebrei 2 também. Normalmente o cara gosta só de contar o lado bonito da história, né? Mas foram essas 2 quebradeiras que me trouxeram até o dia de hoje. Sou apaixonado por nicho. Eu acredito muito no poder do nicho. A gente vai discorrer muito sobre isso hoje, né? O que é o nicho e as vantagens e desvantagens dele. E sou viciado em tecnologia e o poder que ela tem de capacitar o humano para fazer com que o humano use cada vez mais a cabeça, menos o braço e se capacite para um próximo estágio. Então vamos conversar bastante hoje. Obrigado demais aí pela oportunidade. Pô, legal demais. Bom, esse papo, João, deu aí a resumida modesta dele, né? Mas é o tipo de pensamento, né, que você consegue promover e você consegue ter esse reflexo rápido. Parece até ser mais simples do que o natural. Vou começar a empreender aqui. Sempre alguém vai querer. A gente dá bastante exemplo da carrocinha do carrinho de cachorro-quente, né? Ou daquela coisinha pequenininha. Mas ainda assim, independente do tamanho do negócio, é muito difícil você ser focado. Então eu vou focar o meu negócio em vender pipocas caramelizadas. Ou hot dog só com salsicha vegana, né? Esse tipo de pensamento ele não vem de cara. Ele vem sempre depois que a gente está ali naquela angústia tentando concorrer com todas as pessoas ao nosso redor. E aí eu gosto muito, né, de conversar contigo, porque a sua visão ela sempre vem do micro. Você olha ali, né, o que a gente está conversando, e aí, só que sempre pontuando muito o micro, né? Eu queria voltar aí na sua apresentação e entender na sua história. Então você falou da CrossX, né? Que acho que a nossa primeira aproximação ela vem daí, né? Muito embora seu sócio hoje a gente já tinha contato muito antes. Você vê como as coisas apresentou, as coisas se conectam assim, né? A CrossX, então, era um aplicativo de gestão de box de CrossFit. Exatamente. Então, assim, o nicho do nicho. Isso eu achei maravilhoso, e é a primeira vez que a gente conversou, eu entendi ali a sua mentalidade, como você conversa. Mas da onde vem isso, João? Tipo, você começou a empreender e entendeu que era assim, eu vou pegar só canecas com 3 cores, ou não? Como que foi? Você evoluiu para isso? Veio depois da quebradeira? Cara, eu vou te falar assim, Flavião, eu venho me questionando muito o perfil de empreendedor que eu sou em decorrência de algumas perguntas que eu tenho recebido e que até então eu não tive tempo de parar e pensar, porque, cara, de fato eu estava imerso ali na operação e só viciado em entregar a solução para um perfil de pessoa. Então eu vou te falar com a cabeça que eu tinha na época de CrossX e agora com a visão um pouquinho mais madura 8 anos depois. Na época de CrossX, cara, a gente tinha uma hipótese que era, os praticantes de CrossFit, eles hoje, primeiro, naquela época ainda, né, era público A, B, A+, assim, é um público muito seleto no CrossFit. E aí, eles ainda usavam um caderninho, um pedacinho de papel, num contexto onde eles estavam acostumados a usar rede social, já estava bombando o smartphone 8, 9 anos atrás, não tanto quanto hoje, obviamente. Então era muito discrepante, né, a realidade de um crossfiteiro dentro do crossfit e quando ele saía do crossfit que ele tinha um monte de coisa para fazer no celular. Fora isso, era muito desafiador para o dono do box de crossfit lidar com aquele ser humano, porque a pessoa ali não pagava mensalidade, ele tinha que ir lá aquela situação chata, viu, fulana, precisa pagar, né, você está treinando aí e tal. Então ali a gente percebeu que eram dores muito específicas. Eu vinha da academia, que, ambos são fitness, mas é outro universo. O perfil, a linguagem, a abordagem. Então, ali não foi a primeira vez que eu comecei a olhar para nicho, mas foi a vez que mais resultado trouxe, né? Foi aí que me projetou um pouquinho mais. Foi ali que eu percebi que eu sou apaixonado por dor, cara. Eu sou apaixonado por problema. E aí o grande desafio de quem empreende em nicho é tomar muito cuidado para não se apaixonar pela solução que está entregando. Não perder de foco, não perder o foco. Se eu projetei em cima daquela PDM, daquela persona que tem uma dor e que está num determinado momento, é na dor dela que eu tenho que me concentrar. E se eu precisar jogar fora o meu negócio 10 vezes até resolver a dor dela, hoje com muito mais maturidade eu consigo fazer isso com desapego total. Então assim,
eu entendo que o nicho do nicho, para mim, pelo menos, vem, cara, da minha habilidade de me relacionar com pessoas, de conseguir me colocar no lugar delas, de ter a habilidade de identificar os problemas que ela tem, muitas vezes nem ela sabe que ela tem, e conseguir criar hipóteses de soluções específicas para ela e que sejam replicáveis para pares dela. Então, hoje, trazendo um pouquinho para o contexto da moda na YouMold, a gente atende marcas de moda e essas marcas vendem para diversos lojistas. Pô, mas tem lojista gigante, tem lojista pequeno? Tem, mas tem alguma dor que é inerente a todos eles, faz parte, é negócio. Então, enfim, eu acho que eu rodeei, não respondi exatamente o que você perguntou. Respondeu. O gatilho, né? Então, duas coisas aí. Eu vou perguntar até da YouMold logo na sequência aqui, mas no lance do CrossX, então você era da academia. Total. Então, você estava ali observando já dentro do problema? Nasce daí, sempre daí. Eu vim da academia e tanto é que antes da CrossX eu tinha um outro app que chamava Move On. Era porque eu era praticante, eu treinava com personal trainer na academia. E eu ficava inconformado que, tudo que eu gastava por mês com personal, ele me vinha com um papelzinho de pão para me dar o treino. Cara, mas o que a gente treinou semana passada? Ele não lembrava, eu não lembrava. Então a Move On foi um app que nasceu para relacionar o personal trainer com o praticante. E aí eu ficava puto da cara que eu botava 300 kg no supino e chegava na nutricionista e ela me dava alface. Eu falei, cara, você precisa falar a mesma língua. Então a Move On nasceu dali. Ficamos um ano fazendo MVP da Move On. E aí o meu sócio da época, ele já era praticante de CrossFit. Ele falou, cara, vem conhecer o CrossFit. E aí eu comecei a fazer CrossFit. Na segunda semana eu já apaixonei naquele negócio. E aí eu abordei os coaches, falei, cara, eu tenho essa solução que eu ia lançar para personal e eu quero lançar para CrossFit. Então assim, Flavião, sim, cara, eu já, apesar de só 2 semanas, eu já estava respirando aquele ambiente, eu já estava imerso, detectando as dores dos dois lados, assim. Então sim, legal. Eu já estava dentro. No caso da YouMold é a mesma coisa? Você estava dentro? Você vivia isso de algum jeito? Sim, cara, eu trabalho com moda desde que eu nasci. A minha família vem do mercado de moda há 50 anos. E a minha aventura na CrossX foi o momento que eu desisti do mercado de moda. Então, sim, eu já respiro moda há bastante tempo. Legal, então eu acho que é isso, né? Uma das dicas, sem spoiler, no final a gente vai ter surpresas aí, mas eu acho que é isso, né? Você precisa, no mínimo, se aproximar do nicho ou se expor a diferentes contextos e se apaixonar pela dor daquele recorte ali específico, né? Tanto é, Flavião, que eu quis me botar à prova. Esse episódio da minha vida, eu acho que você nem sabe, a gente nunca conversou sobre ele. Quando explodiu a pandemia, eu estava CEO da CrossX, da YouMold, e eu também havia lançado uma startup focada em caminhoneiro. Um mercado que eu não conhecia absolutamente nada, não sabia qual era a realidade do caminhoneiro. Então, como que eu consegui aprender sobre para lançar uma empresa que hoje, inclusive, está indo super bem? Eu fui contratado por uma transportadora na época, foi logo que eu vendi a CrossX, eu fiquei 1 ano sem saber direito o que eu queria fazer da vida. E aí eu comecei a dar consultoria para grandes empresas que queriam fazer soluções de tecnologia. E aí, cara, qual que foi a solução? Eu fiquei imerso na transportadora, eu fui conversar com o caminhoneiro, fui conhecer de onde nascia a carga, o transporte, aprender tudo para discutir em alto nível. E para mim foi interessante, porque qual que era a minha tese? Cara, eu só sei empreender em nichos que eu vivo. Não, eu também consegui fazer uma solução incrível para o mercado de caminhoneiro, que eu estive ali por um determinado período, hoje em dia já não convivo mais em nada disso. Então é possível você empreender em nicho mesmo sem ter 50 anos de moda. Legal. Vai muito mais do seu apetite e sensibilidade mesmo de lidar com as situações ali. Também esse mergulho, né, dentro do segmento. Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante é não ter esse olhar para a dor e não a solução. Porque às vezes assim, se eu me apego muito à solução e acontece uma mudança no mercado, que a minha solução não atende mais, essa pessoa não sabe para onde ir, fica totalmente perdida, né? Exatamente. E aí quando eu direciono para a dor do meu público, eu acabo mudando de acordo com o que vai acontecendo. E até também essa questão de... Nossa, fui olhar pra você e me perdi. Calma. Olha aí. Não. Eu causo isso nas pessoas, Michele. Não, vai, pode ir. Me perdi, depois eu volto. Legal. Não tem como empreender num nicho sem mergulhar, né? Não tem. Então, não tem como empreender sem mergulhar no seu negócio. Esse lance, né, a gente fala muito, já ajudou, alguns, né,
e fala muito com o nano empreendedor, né, que empreende por necessidade e tal. O que é um nano empreendedor? É aquele que trabalha menos do que um dia no seu próprio negócio, né? Que é o empreendedorismo por necessidade ali e tudo mais. Só que eu tenho muito isso na minha cabeça, né? Toda vez que eu dei o salto de fé, é que a coisa ia. Então, hoje eu sou sócio de alguns negócios. Só que só quando eu foquei em um negócio que o bicho foi, né? Então tem isso, né, o Johnny? Você tem que mergulhar, independente se é nicho ou não, você tem que Fato, cara. Focar nesse trem, né? Eu acredito, assim, Flavio, e até engraçado, cara, hoje eu falando sobre foco, porque a minha jornada, tem até um dos nossos investidores, que eu brinco que eu levei mais tempo de conquistar ele do que a minha própria esposa, assim. E ele falava, Johnny, mas é que você faz muita coisa ao mesmo tempo, cara. Você atende mercado de caminhoneiro, você atende o molde, que porra que é essa, né? Que você faz, desculpa, eu falo muito francês, eu tô me policiando aqui. Não, tá liberado. Quero ver a Michelle te podar, porque eu sou podado, sabia, cara? Eu não posso me expressar da forma que eu me expresso normalmente. Eu tenho que me policiar, eu falo bastante palavrão. Não, mas eu não tenho nada contra palavrão, eu falo também. Só que um dia eu tava assistindo um podcast, um videocast, e o cara falou muito palavrão, e aí o comentário era assim, eu estava assistindo perto do meu filho, e vocês falam muito palavrão, por isso que às vezes eu falo, gente, palavrão, mas pode Resumindo, falar, sou podado. Ó, se ela liberou, tá liberado. Então assim, cara, Só que qual que era a minha tese? Eu fui desfocado por bastante tempo, e aí eu tive várias boas iniciativas e nenhuma boa terminativa. E aí eu comecei a me policiar nesse sentido. Então, primeiro, para eu focar de verdade em uma coisa só, essa coisa ela tem que bater market fit, eu tenho que conseguir encontrar uma solução que seja replicável e escalável para outras pessoas parecidas com essa aqui que eu resolvi. Assim que eu achar essa dor, eu fecho todas as demais portas e foco numa só. E aí é o que você falou e eu tô contigo, Fabião. Se você não focar, dormir, acordar pensando naquilo, cara, você não chega em lugar nenhum. Tem uma frase dos gurus da internet que é você tem que ser apaixonado, né? Dá pra se apaixonar por qualquer problema, Johnny? Eu acredito que sim, Flávio. Dá, né? Dá, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim, não tem problema grande ou pequeno. Vai do que você quer da tua vida, assim. Eu já tive, na época da Crozex, era pura paixão. Se fosse com a cabeça de hoje, talvez eu não teria feito o que eu fiz pela Crozex. Por quê? Era um mercado pequeno de fato, tinha pouco espaço para crescer no volume que hoje eu tenho de expectativa. Só que a ignorância é uma bênção, cara. Na época eu nem sabia do mundo de startup, da possibilidade de vender empresa e tudo. Então eu só queria resolver a dor, cara. Era só isso que eu queria. Hoje na YouMold, eu sou muito apaixonado por resolver dor, mais do que naquela época, só que com muito mais maturidade. Então se eu vejo uma dor, vai resolver tua dor, incrível, legal, mas quantos iguais a você existem? Meia dúzia? Puta, então infelizmente essa dor eu não vou resolver. Por quê? Porque está relacionado com a minha tese de negócio, para onde eu quero ir com a minha empresa. Interessante isso. Então, hoje, Flávio, eu levo muito em consideração alguns critérios para você escolher um nicho. Tá, primeiro, por que você está fazendo esse negócio? É porque eu quero pagar as contas? Esse é a primeira coisa. Primeira coisa. Coisa mais no seu topo é isso. Primeira coisa. Por que eu estou fazendo isso? O que eu quero da minha vida? Você, João. Eu, pessoa física. Legal. Então, eu vou dar um exemplo prático assim. Eu fiz a venda da Crozex por X reais. Cara, no meu próximo negócio, eu quero fazer por 100x. Tá, mas se eu for fazer 100x no mercado pet, comporta um mercado que tem tamanho para isso. No mercado de moda, nem se fale. Tem tamanho para isso. Então, hoje, menos apaixonado e mais racional, eu levo em consideração, de fato, se aquilo está relacionado com o meu plano de vida, pessoa física. Legal demais, cara. Segundo ponto, eu faço de fato uma imersão nesse mercado. Então, vou conversar com todas as pessoas que fazem parte, não importa o nível de importância que essa pessoa tem. E literalmente, cara, como você está fazendo papel e caneta, Flavião, eu faço bolinhas. Então eu faço bolinhas, cara, bolinha 1 vou trazer o exemplo para moda, né? Loja de roupa. Bolinha 1. Cara, eu tenho o dono da loja. Bolinha 2, eu tenho via de regra uma gerente. Eu tenho vendedores. Então eu vou criando essas bolinhas para entender todo o ecossistema. Primeiro, da loja. E segundo, tudo que está ao redor da loja. Então, o que é dor da loja? Depende. Para o gerente é para a dona é outra, para o vendedor é outra.
Em que época do ano? No Natal, a dor do verão é diferente. Entende o que eu quero dizer? Então, eu hoje tenho como premissa básica fazer esse mapeamento mesmo. Depois que eu fiz esse mapeamento e eu fiz a lista de dores que eu posso resolver, aí vem o terceiro ponto, que é quem eu preciso ter do meu lado para me complementar. Sim. Qual é o perfil? Então, eu sou faca na caveira, eu vou para cima, eu vou fazer acontecer. Se eu não tiver um cara muito bom de tecnologia do meu lado, eu não saio do lugar. Se eu não tiver uma pessoa de operação que consegue viabilizar tudo que eu vendi como sonho, eu não saio do lugar. Então, definir isso, os skills, né, as habilidades necessárias, aí eu vou na minha caixa de ferramenta e vejo no meu store, cara, quem do meu network que tem essas características? Fulano, Beltrano, Ciclano. Então esse é o meu mapinha, foi basicamente o que eu fiz na YouMold já com os sócios escolhidos ali, eles já estavam no meu lado. Legal. E também assim, acho que no episódio da Gia o Flávio falou sobre o negócio que vende frango frito. a rede e às vezes quem toma as decisões, define os processos, não está ali na operação, né? E ter esse olhar de conversar com todas as pessoas que fazem parte é muito importante, porque às vezes eu chego lá, imponho uma nova metodologia e para quem tá ali na linha de frente não faz sentido algum, ou eu não entendo como é realmente aquela rotina. E outra coisa que você falou também que eu achei importante é me cercar daquelas pessoas que me complementam. Às vezes o empreendedor vai abrir um negócio, acaba tendo que lidar com várias questões, multitarefas, e eu acho que é isso, são skills, são perfis que vão te complementar para você fazer esse negócio acontecer. Por exemplo, eu não entendo nada de tecnologia. Entendo sim. Um pouco, hoje em dia eu entendo um pouco, eu trabalho aqui, né, já tô há 5 anos. Entendo. Mas é isso, né, de saber quem pode te ajudar a colocar isso em movimento. Total. Cara, eu vou só reforçar aqui, porque isso aqui é muito... Tá liberado hoje? Pode. Importante hoje. Isso é muito importante. Isso é muito bacana. Cara, a primeira coisa, encontrar a conexão da pessoa física. O porquê, aquela história de propósito que vira só uma palavrinha, tem várias coisas, né? Esse lance que você estava falando de... A primeira coisa é isso aí, papel e caneta, você desenha. E aí eu falo isso várias vezes porque várias coisas se tornam pejorativas ao longo do ano, do tipo assim, você entendeu o que é que eu desenhe? Como se desenhar fosse ruim e desenhar é bom. Puta, é base de tudo. O exercício, né? Então primeiro se perguntar por que eu faço isso. Isso está relacionado com resiliência, outra palavrinha aí que a galera tá gastando demais. Por quê? Você toma pedrada todo dia, não? Puta, toda hora. Toda hora. Então empreender é isso, né? E não só empreender. Quando eu falo empreender, é você pegar uma empreitada e tocar adiante. Se você trabalha num negócio, quando você faz um mau trabalho, mal executado, você já sabe que você não precisa tomar pedrada por aquilo ali, mas você vai tomar. Se você tiver convicção, estou fazendo isso aqui porque eu acredito nisso, você vai ficar forte, né? Casca grossa. Total. Só reforçando os pontos aqui ditos pelo João. Segunda coisa, imersão no mercado, né? E o que é imersão? Papelzinho, caneta, desenhar, listar dores e lidar com aquelas dores. Porque pode acontecer eu quero fazer isso. Então eu tenho uma tese aqui de vender o meu negócio por 100x. É a qualquer custo? Deixa eu ver. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu vou vender tabaco, vou causar câncer nas pessoas, sei lá, né? Pode ser que não esteja conectado comigo. Então isso é muito importante, porque invariavelmente o que enfraquece o negócio é a sua fraqueza enquanto líder. Perfeito, né? Cara. E a terceira coisa, pares complementares. Eu já falei isso em outros episódios, que quando você sai para empreender. Então eu sou um vendedor lá, alto executivo de vendas de uma empresa gigantesca. Eu saio, a primeira coisa que eu vou fazer é vender. Como se eu fosse a instância máxima daquela posição dentro do meu negócio. E pode ser que não. Pode ser que você tenha um sócio que seja melhor do que você, e aí acho que é essa ideia, né? E não só, né? Pares complementares está relacionado com você atrair e reter boas pessoas que te complementem em determinadas funções ou fazendo atividades ali e que sejam preferencialmente melhores do que você. Então, uma lição de empreendedor, né, que eu aprendi lá no começo, quando eu comecei a empreender, eu era muito aquela mentalidade de senhor, né? Senhor de engenho, o cara que quer mandar e não sei o quê.
com humildade zero. Eu tenho hoje humildade para falar que eu era desse jeito, bem escroto. Se você assim tá ouvindo a gente, se o negócio está funcionando a duras penas para você ou para os seus profissionais, não é um negócio sustentável, posso garantir. Né? Então, ter a humildade e buscar pares complementares vai fazer com que... É a fórmula de sucesso do João aqui, ó. Pega essa. E eu diria o quarto, até nessa linha que você falou, e passando na minha linha do tempo mesmo, cara. Eu nunca me esqueço, antes da U-Mold ter CNPJ, antes dela começar a operar, a nossa primeira atribuição foi desenhar os pilares da empresa. Então nós queremos 100x. É a qualquer custo? Não. Desde que a gente tenha o pilar de transparência radical, foco absoluto em cliente, consistência com resultado, a forma é mais importante que o conteúdo e people first. Então são os nossos 5 pilares que existem há 4 anos, antes da gente saber o que é fazer, antes de escolher a dor. Então hoje a gente não, desde aquela época, é muito tranquilo e fácil tomar algumas decisões estratégicas. Por quê? Porque, cara, isso aqui está alinhado com isso? Não. Então corta, não tem conversa, é inegociável. Pilares e valores da nossa empresa, que são reflexos da nossa pessoa física, são inegociáveis. Então é o quarto elemento ali que ainda bem que a gente fez isso desde o D0 também. Legal demais. Massa. E aí, diga lá, que vantagem que tem de eu focar? De eu focar assim, de eu fazer um recorte. Por que eu não posso ser um supermercado? Por que eu tenho que vender produtos orgânicos para pessoas, sei lá, de... Veganas. Para pessoas... Poderia ser o contrário também, né? Ó, disruptando. Vender produtos veganos para pessoas não veganas. Tipo um nicho desafiador. Eu acredito assim, Fabião, quais são as vantagens, né, que eu vejo particularmente? Quanto mais específico você é, maior a chance de você conhecer no nível de detalhe que te permite entender que hoje aquela pessoa está consumindo, sei lá, um shampoo vegano, mas ela também se alimenta, ela também pratica atividade física, ela também tem dificuldade de entender a melhor forma de educar o filho, ela também tem dificuldade financeira para ter uma boa educação financeira. Ela é um ser humano. E eu particularmente entendo que se eu resolvo só uma dor dela, eu não vou mudar a vida dela, eu não vou marcar ela com força, que ela vai olhar para a minha marca e vai ter um prazer que remete a tudo que eu facilito a vida dela. Então daí vem a nossa tese. A gente entende no momento desse ecossistema 100% deles. Obviamente que não desde o começo, mas a gente tem mecanismos para ir conhecendo cada vez mais. Então a grande vantagem é o nível de intensidade com a qual você se relaciona e cria raízes, e cria algo que é intangível e que não tem ads, não tem outdoor que consiga construir essa visão de marca, né? Essa relação com o consumidor. Então, para mim, a vantagem principal é esse nível de interação que te proporciona conhecer profundamente. Profundamente. E também eu acho que hoje em dia a gente tem N opções, né? O mercado está se desenvolvendo bastante, mas a gente ainda busca profundidade, a gente ainda busca muita conexão com as marcas, né? Aquilo que realmente faz sentido. Mais do que antes até. Inclusive, porque acho que justamente por conta disso, né? Se eu tenho na prateleira ali, vou falar do varejão, eu tenho na prateleira 15 opções do mesmo produto, o que me faz escolher entre um e outro? Às vezes é o preço, mas e quando não é o preço? Porque essa é a batalha que eu escolho travar ou não também, né? Eu vou travar a batalha por quê? Qual que é o meu diferencial, né? É o preço ou não? Ou é a narrativa que eu faço? Ou é a conexão que eu crio? E aí você falou, quando a batalha é por preço, o preço mais barato vai ganhar sempre. Fato. Então, você se preocupa menos com a entrega de valor e mais com a estratégia de vendas, né? Uma coisa fria mesmo. Então, legal. Quando você tá perto, entendendo, você cria as conexões mais... Na veia aí, você falando isso, passou um filminho na cabeça, cara, na época de Crozex, a gente chegava num nível de especificidade, sabe o botãozinho do like de rede social? Que é a mãozinha, o do Crozex era um cara fazendo snatch. Tá, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, cara. É conhecer um nível de detalhe tão grande de você conseguir se preocupar até com o botãozinho do like. Então isso vai desde quem faz pipoca, quem faz... Se você está no meio da Avenida Paulista, ou se você está no meio, sei lá, não importa onde... você tem um público ali com uma série de critérios que estabelecem aquele nicho.
Então você tem trocentas oportunidades de criar um nível de conexão que mesmo você tendo uma barraquinha do lado vendendo mais barato, na hora que ele estiver no trabalho, ele vai lembrar de você, puta, eu queria comer pipoca, mas é com aquele cara aí por causa disso, daquele outro. Massa. Então eu acredito nisso com força e pratico. Pontos de contato, né? Pontos de contato. Net, cara, é a sensação que ele sente, né? Tanto é que quando tentaram comprar a Crozex a primeira vez, foi um concorrente que atendia mercado de academias. E a gente não deu negócio na época. E, cara, ele começou a dar de graça pro mercado de CrossFit. Porque ele falou, vou quebrar esses moleque. Nós perdemos na época, sei lá, 5, 6 clientes. E 4 voltaram em menos de um mês. E os outros 2 voltaram em menos de 3 meses. Por conta do poder de nicho. Legal. Massa. Você falou que a sua tese, no momento aqui, pode ser ganhar 100x e tal. Termos financeiros sempre guiam você na escolha do nicho? Hoje sim. Eu dei uma palestra, participei como mentor esses dias de um evento lá no Cubo, cara. E tem uma premissa que existe, que permeia o mundo do empreendedorismo, que você tem que ter só propósito. E para mim isso é uma falácia, uma hipocrisia gigantesca. Então, eu quero mudar o mundo e eu quero ser muito bem remunerado por isso, porque eu mereço. Porque se eu estou dedicando a minha vida para melhorar o mundo, uma das formas que eu espero é tendo liberdade financeira para fazer o que eu quiser. Então, se eu vou escolher um nicho que ele não tem tamanho suficiente para dar o retorno que eu espero, eu não entro. Então, no mercado de moda mesmo, à medida em que eu já conhecia muito do mercado de moda, já atuava com moda muito antes da YouMode nascer, eu já sabia do potencial do mercado, mas ainda assim eu fiquei tateando bastante tempo até a gente falar, cara, achamos, vamos agora acelerar com força. Você fala tatear, você fala em termos de número mesmo? Você busca, você pesquisa o tamanho do mercado em volume, e aí como que você faz internamente? Então, você projeta números? Como que você faz, Johnny? Cara, assim, a gente tem, Flavião, o planejamento financeiro olhando para tamanho de mercado, potencial de aquisição desse mercado numa determinada linha do tempo e o quanto que vai me custar para fazer essa aquisição desse mercado, se eu tenho caixa para isso. E caso eu não tenha, quais são os subterfúgios que eu vou usar para conseguir suprir aquilo. Então assim, cara, o que fez com que a YouMode se tornasse o que ela vem se tornando foi uma gestão financeira à risca. Então a gente planejou muito e executou mais ainda. Mas do tipo assim, cara, isso aqui fizemos, é super legal. Quantas empresas no mercado de moda de fato usariam isso aqui? Meia dúzia? Tira da frente, vamos achar outra coisa até achar a veia. E foi isso que a gente foi fazendo. Então mesmo no mercado de moda que é gigante, eu tinha 60 opções de dores para resolver. Tentei a primeira, não foi. Deixa de lado. Tentamos a segunda. Tentamos a terceira. Opa, começou da liga. É escalável, é replicável. Aí que a gente começou a crescer. Mas nós ficamos 2 anos patinando com a YouMode, até achar uma veia e acelerar. Uma curiosidade, você falou que cresceu, né, no mundo da moda, depois foi pra Crozex e voltou. Por que você resolveu voltar? O que te motivou, assim? Aí até me arrepia de falar, cara, porque tudo que eu tenho na vida veio da moda. Eu lembro, eu pequenininho, minha mãe foi executiva no mercado de moda. E não é porque a minha mãe não, quem teve o privilégio de trabalhar com ela pode corroborar o que eu vou dizer, mas ela é, sem dúvida, uma das principais executivas da história do mercado de moda, no segmento de linha underwear, né, calcinha, sutiã, etc., praia e fitness. Então ela foi executiva de algumas das maiores empresas do Brasil e eu cresci nesse contexto. E aí eu comecei a perceber, cara, a Crozex deu certo, mas quem me bancou foi a Kaizen, que era a minha empresa de representação comercial no mercado de moda que eu tenho até hoje. Foi ela que me bancou. Fora isso, até eu ter condições de me bancar, quem me bancou foi minha mãe. E tudo que ela teve veio do mercado de moda. Ela conseguiu ascender socialmente, né? Ela veio de uma infância super humilde, mega humilde, e ela conseguiu conquistar as coisas da vida dela graças ao mercado de moda. Então, quando eu resolvi voltar para o mercado de moda, eu falei, cara, eu desisti do mercado de moda porque eu percebi que eu era fraco mentalmente, porque eu já via dores que esse mercado tinha, e quando eu ouvia dos personagens que causavam ou eram impactados pela dor, não, isso sempre foi assim, sempre vai ser. Eu não tinha força mental de encarar aquilo. Se contentava com como que sua mãe chama? Elisete Serrano Contar.
Guga aí. Tem até um episódio, cara, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida que eu gravei um podcast com a minha mãe. Que legal, cara. Então foi foda, desculpa o francês. Muito bom, cara. Então é isso, assim, eu voltei pra moda porque eu quero devolver pro mercado tudo que ele me deu. Ele mudou minha vida, cara. Se eu tenho filho hoje, se eu olho pra eles com brilho no olho, com sangue de conquistar o sonho, não importa o tamanho, não importa qual seja, foi por causa do mercado de moda. Foi aí que despertou esse senso empreendedor em mim. Massa. Deixa eu explorar um lado, Johnny, que passei aí pelas empresas, né? Então você passou um tempo aí dando consultoria para grandes marcas e tal. E essa sua cabeça ela não mudou nesse tempo, creio eu. E daí a pergunta que eu queria te jogar tem um negócio. Eu consigo destransformar o meu negócio do modelo genérico para um modelo de nicho? Como? Perfeito. Flávio, para mim tudo passa pela questão de experimentação. Então, eu tenho hipóteses. Então, vamos tentar trazer para nossas realidades assim mais tangíveis, né? Então, eu tenho um software que eu atendo vários mercados. Putz, mas eu estou vendo aqui pelo meu faturamento que o mercado que está crescendo mais é padaria ou é loja de roupa. E eu percebo que eles costumam converter mais quando eu falo sobre gestão financeira de caixa. Então eu vou... fora esse, eu também percebi que no mercado pet, quando eu falo sobre tenha liberdade para viver e gastar o seu dinheiro, converte mais. Então, eu primeiro olho para dados e eu consigo... E um detalhe bem importante, tá? Hoje eu digo isso com um pouco mais de maturidade. Quando eu não tinha dados, eu não sabia analisar dados, é muito no feeling de quem está na linha de frente e sabe que se der merda, vai ter força para encarar e buscar o próximo. Sem prova, mas com forte convicção. Com forte convicção, dá o salto de fé. Minha vida foi marcada por isso. Eu comecei a olhar mais para dados de alguns aninhos para cá. Então, identifiquei essas hipóteses. Tá, o que eu posso fazer de teste para validar se aquilo é uma hipótese, né, que faz sentido ou não? Pô, eu posso, né, fazer mais experimentos para esse nicho específico, para um público específico, vou fazer um evento específico para aquele nicho. Então, eu acredito que o próprio negócio seu atual, ele cria rastros de possibilidades que você tem de se focar com força. Eu vou dar um exemplo, cara, que é um case que eu tenho muito orgulho. A gente tem um grande cliente que é uma das maiores redes de salão de beleza do Brasil. Eles atendem público a mais, assim. Eles têm um modelo tradicional, tinham até a gente começar a trabalhar com eles, de vender tratamento no salão, né, físico. Só que o negócio deles já não era tradicional, porque você vai num salão, você está acostumado a cortar o cabelo, né? Eu quero, corta meu cabelo, ou passa tal. Lá não, você chega, você tem um diagnóstico. Então é um tratamento médico, só que do cabelo. Então eles já eram diferentes. E tinha uma tese. Cara, por que estão vendendo software via inside sales ou time interno de vendas e eu ainda vendo na minha unidade? Vamos botar isso à prova? Cara, 1 ano e meio depois, hoje 26, 27% da receita já é do time inside sales. Caraca. O ticket médio foi de... Enfim, eu não vou falar valores, mas o ticket médio cresceu 70% de um modelo para o outro. Então eles tiveram coragem de questionar o modelo atual, pegar o que funciona bem, fortalecer e fazer pequenos experimentos até botar mais combustível na fogueira ali. Tem dedo seu pra aí quem nessa não sabe o que mudança? é Inside Sales. Tem dedo seu nessa Não, mudança? a gente que montou toda a estrutura e, assim, cara, mérito total do time, né? E um ponto bem importante, essa mudança é cultural, velho. Depois você pensa em ferramental, metodologia. Então, eu tenho o privilégio, sim, cara, não vou fazer falsa modéstia. A gente participou ativamente e até hoje lidera o projeto lá com eles e, puta, é um case que a gente tem muito orgulho. Pois não. Desculpa. Não, eu falei assim, pra quem não sabe o que é Inside Sales, como é que a gente pode sim, explicar? cara, assim, existem formas e formas de vender. Existe o field sales, que é aquela venda, a moda antiga que a gente está acostumado, o vendedor na rua com a malinha na mão, batendo de porta em porta. E existe o inside sales, que é um vendedor só que dentro do seu escritório, ou enfim, na casa dele, não vai estar no campo,
fazendo ativação por telefone, por e-mail, por WhatsApp. Então o time de Inside Sales é o time que vendas interna, que via de regra tem um processo, e esse processo ele é passível de se tornar previsível. Então eu gero X oportunidades de negócio para fazer tantas vendas a um custo tal. Então essa é uma das vantagens do Inside Sales. Eu fiz um ciclo da mudança da sua empresa, da validação de hipóteses da sua empresa. Você falou eu gosto de colocar muito esse tema coragem, cara. Tudo é baseado em coragem, né? Por que eu não tenho coragem de dar o salto de fé? E aí você mata aqui a chave quando você fala assim, primeira coisa, agora eu me baseio muito em dados. Quando você não tem dado, você dá o salto de fé, cara, na esperança, vida louca, né? Vida louca total. Quando você tem dados, você tem mais coragem para validar hipóteses que dão rastros de nicho. E aí é legal que o exemplo que você deu aqui, basicamente, e é por isso que eu falo que o Granato ele está no meio, no centro de todos os negócios. Como que você valida isso? Todos os dados de sucesso eles estão relacionados com o resultado financeiro do negócio, né? Então, se você, só falando do ciclo, né? Primeiro, tenha os dados, reúna os dados. Então, se você não usa o Granato, use o Granato lá. No mínimo, um fluxo de caixa. Se você tiver centros de custos, BUs, né? Unidade de negócio ali, você tiver isso mapeado dentro da estrutura, da sua estrutura financeira, da sua estrutura de dados excelente, pega essas amostras, testa hipóteses dentro de. Então, nesse caso aí, temos uma linha enorme, temos frentes de vendas inexploradas. Aqui tem uma oportunidade. Vamos ver se realmente vai. Quanto eu investi, quanto eu tive de retorno nesse investimento, dado o meu contexto geral, vale a pena ou não? Porra, 27%, né, do faturamento de um negócio, não sei você, mas né, é maior do que a margem de muito negócio por aí. Total. Se fala de varejo, então é muito maior, né, do que a média. Então você está dobrando. Se você tem 27% de margem de lucro, você aumenta ali o seu faturamento, você tem um potencial de aumentar 1/3, talvez. Nossa, né? tranquilamente. Beleza. Validou ali as hipóteses baseado em dados financeiros, coragem para testar de novo e não parar nunca mais, né? A ideia é essa, não é? Essa é a essência da parada, cara. Você falou um negócio no começo, que você é apaixonado por tecnologia e tal. Esse mercado, o mercado de nicho, todos os mercados eles estão sendo transformados. Você sente uma transformação bizarra, vinda de inteligência artificial e dessa movimentação, Johnny? Na veia, Flavião. A gente não só vê, acredita e investe, só que ao mesmo tempo, você falou um lance ali no começo de humildade. Uhum. E depois de você quebrar 2 vezes, conseguir vender a empresa e tudo mais, você tem, cara, ou você fica convicto demais beirando a arrogância, ou você fica ainda mais humilde de saber que você sabe nada perto de onde você vai chegar. E essa decisão que eu e meus sócios tomamos desde o zero, assim, cara, é humildade na veia. E por que eu estou dizendo isso? Porque você falou de tecnologia. Desculpa, Fabião, você perdeu aquela hora e eu perdi agora. Se a tecnologia você está sentindo que está bagunçando o trem todo aí. Cara, o que a gente tem percebido? Que nesse lance da humildade, a gente testa muita coisa. E quando a gente acha a ver, a gente acelera com força a tecnologia. Só que a gente mesmo tem o hábito desse lance da humildade de se questionar muito. Então a gente está investindo um caminhão de dinheiro em inteligência artificial. Só que a gente mesmo está questionando a inteligência artificial. Porque no final do dia, se ela não for usada como meio, mas como fim, há grandes chances da gente começar a tentar, enfim, colocar as pessoas numa caixinha. Então o que a gente acredita? Na inteligência coletiva, gerando insumo para a inteligência artificial potencializar essa inteligência coletiva. Então sim, cara, a tecnologia está revolucionando porque ela está conseguindo fazer com que as pessoas explorem seu máximo potencial e gerando dados para que você tome decisões com uma acurácia maior. Legal. Humildade, coragem, tecnologia. Na veia, escala. Isso. Não, eu concordo totalmente com você e aí eu vejo que tá gerando um medo em muitas pessoas, né? Porque as pessoas estavam sendo usadas como ferramentas. Na veia. Né? Então, a Marta Gabriel, até republiquei aí uma entrevista, acho que foi um podcast, foi no Flow. Ela foi lá no Flow, estava falando com
lá e aí ela coloca assim, as pessoas estão tentando tirar a IA de dentro das escolas, e não, né? Você tem que fazer a pergunta certa. Se o professor fez uma pergunta que a IA responde, a pergunta do professor está errada, né? Total. Então acho que quando eu falo de transformação, acho que a gente está nesse lugar de começar a enxergar com uma baita de uma ferramenta, igual você falou, estamos despejando um caminhão de dinheiro ali e tal, mas você não pode se apaixonar pela IA, né? Você tem que se apaixonar por ela como parte da solução do problema, né? Não deveria, cara. Esse é um cuidado que a gente toma muito grande. Legal. Não pode se apaixonar pela solução e tem que focar na dor. Exatamente. Muito uma bom. pergunta. Você falou que fazia vários saltos de fé antes, né? Depois começou a olhar para dados e tal, e falou da importância da gestão financeira. Como que foi essa mudança, assim? Se aconteceu alguma coisa que desencadeou, se foram os seus negócios que não deram certo, como que você acabou mudando essa mentalidade? Cara, primeiro assim, eu me cerco de gente muito foda do meu lado. Tanto como sócio, como mentores. E eu já falei do Flavião várias vezes para pessoas, nem sempre do nosso círculo. Ao longo da minha jornada, eu fui me cercando de gente muito foda, o Flavião foi um deles. Então o Flávio e outros empreendedores são pessoas que ao longo do caminho eu fui trocando muita figurinha, né, Flavião? E fui aprendendo muito. Então eu dei essa volta para te dizer o seguinte, continuo me balizando por dados, só que tem uma frase que eu vivo ela intensamente, que tem a diferença do inteligente e do sábio. O inteligente é aquele cara que estuda, que ele aprende, que ele vai ao fundo. Eu sou muito mais orientado pelo lado do sábio. O sábio é aquele cara que ele olha o erro dos outros, ele aprende, ele estuda, ele absorve, e aí ele já passa a não cometer aquele erro que aquela pessoa que ele admira cometeu. Então, eu me cerco muito de histórias de pessoas reais, não as que saem, né, em capa de revista e sobem no palco para vender algo que elas estão construindo. Eu gosto muito de empreendedores que muitas vezes estão ali atrás da cortina e ninguém nem conhece. Então, várias histórias legais eu fui trocando com essas pessoas e aprendendo. Então, eu estou falando isso tudo porque nem sempre você vai ter dados, nem sempre você vai ter o cenário mais propício e com plena convicção de tomar uma decisão. Ao longo do caminho, além de eu ter me cercado dessas pessoas, ter melhorado o meu faro, eu fui me tornando um planejador financeiro cada vez melhor. Então, aí o Mold, cara, a gente passou 2 anos e meio vendendo almoço para pagar janta. E a gestão de caixa ali na ponta do lápis. Então, vamos fazer esse movimento? Cara, vamos, mas se não bater essa receita aqui, liga a luzinha vermelha e desativa aquele outro ali. Então, enfim... Gestão financeira na veia. Excelente. Você ligou, né? Então, se você não tem uma ferramenta de gestão financeira, é Granatão. Se cadastra lá www.granato.com.br e testa. O que eu acho incrível é que são ferramentas muito simples, assim, né? Então, o que você falou, caixa na ponta do lápis ali. Fluxo de caixa, cara, é quase que esse seu pensamento, né? O estudioso. Então, quando você olha relatórios operacionais, né, para você entender o esforço que você fez, mais estratégico ou não, você está sendo o estudioso, né? Você está olhando ali todas as nuances do negócio e tal, mas o fluxo de caixa é a trincheira. Né? Então, acabou o dinheiro do caixa, acabou para você. Então, no Granatão você tem essas 2 ferramentas aí. Então, muito legal, eu acho que o que muda para mim, né? Eu comecei a ficar obcecado por dados depois que eu comecei a ter mais tranquilidade, cabeça no travesseiro para tomar decisão. Então, quando tudo parecia que era para o outro lado e eu ia para aquele lá, eu ia com convicção e cada vez mais com isso. Mas a maior tranquilidade de todas foi quando eu comecei a ter essas decisões muito balizadas em projeção de cenário, uma coisa que ninguém leva em consideração, né, que você falou, quando você começa um negócio, você vende o almoço para comprar janta, é controlado ali. Se você não tiver esse risco muito calculado, você está numa zona de perigo iminente, né? E essas ferramentas, né, por isso que eu falo, o Granatum está no centro de todos os negócios, porque é igual à saúde, né? Então, você faz crossfit, você faz academia, você faz corrida, se você não fizer o seu check-up, se você não cuidar da sua saúde, não tem músculo, cara. É isso não aí. tem empresa, não tem nada. Então, o financeiro é a mesma coisa, né? Se você não tiver controlado financeiramente ali, com dado para te apoiar nas decisões,
você tá muito, muito mal das pernas, né? Mal da saúde. Você não consegue executar. Errado é de 100%. O lance que você falou, pode ser um negócio transformador que for. Se você não tiver fonte de financiamento, você não tem transformação possível, né? Então, pelo amor de Deus, olha só, testa o Granatum aí, você que nos ouve e nos assiste, certo? Michele, que papo, hein? Estou impactadíssima. Muito bom. Pensando né? na minha vida. Nicho, ela já tá com nichos na cabeça. Não, mas é esse foco mesmo, saber o que a gente quer, né? Onde eu vou gastar minha energia, né? A gente às vezes acaba... Onde você vai investir a sua energia. Investir a minha energia tem uma coisa muito louca que eu tenho levado, que é importante você entender que o dinheiro você vai ganhar, você vai perder, então você consegue controlar a velocidade que você ganha e perde. O tempo não. Então, essa energia de tempo, que você despende o tempo, ela é fundamental de ser bem administrada. Na veia. E até assim, eu me tornei e venho me tornando cada vez mais pragmático nesse lance de tempo que você falou. Eu tenho 2 filhos, cara. Por mim, eu ficava 24 horas com ele. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, eu me pergunto se vai agregar para minha vida de alguma forma, ou se eu vou poder agregar para onde eu vou ali, a ponto de eu gastar um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. Então, você aprender a falar os nãos, você ter coragem de... Às vezes você é até indelicado. Faz parte, esse é o poder do foco, cara. Sua prioridade. Prioridade 0. Se você não priorizar seu tempo, se você não priorizar a tua vida, não espere que alguém vai fazer por você. Eu acho que eu já falei algumas vezes isso também pra você, né? O meu tempo mais valioso é o tempo com a minha família. Então, nada vai ser mais valioso que isso, porque se eu pudesse, eu viveria 24 horas colado deles ali, vivendo todos os segundos. Já que não dá, vai valer a pena essa distância que eu terei deles ali nesse momento para fazer o que eu estou fazendo? Esse é um bom jeito de você avaliar aí se o que você está fazendo faz sentido e está conectado com você. Por mais que você não tenha a resposta, eu estou fazendo isso por causa disso. Só se pergunta, o que eu poderia fazer com esse tempo aqui? Tá valendo a pena? Sim ou não? Eu sei que são decisões difíceis, parece poesia, dói no começo, sangra, só quem já sangrou sabe como que é, mas são critérios importantes para você tomar decisão. Certo? Certíssimo. Calixa. A gente falou bastante sobre nicho, Floss. Então, hoje, para ajudar para as pessoas que estão assistindo, que podem ficar com essa dúvida, além de olhar os números, os relatórios, a gente preparou um diagnóstico, um teste, para facilitar esse estudo, né? Para olhar para dentro do negócio. Isso aí. Como identificar um nicho? Né? Como você pode identificar um nicho para você trabalhar, se tem a ver ou não? Então, tem lá um teste maravilhoso que nós fizemos para você. Você vai conseguir identificar o nicho e testar. É uma hipótese, né? Não estamos garantindo que esse nicho vai ser o nicho da sua vida, mas você vai conseguir identificar aí dentro do que você gosta, dentro do que você acredita, se tem a ver ou não com o seu negócio, e aí você vai sair com hipóteses de nicho. Mas eu consigo isso aonde? A gente vai disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp. Maravilhoso. Então, o QR Code de grupo também vai ficar aqui na tela em algum lugar, na descrição. A gente falou bastante sobre o universo, né? E aí você falou sobre a sua mãe, que irei pesquisar, irei assistir. Já tinha baixado alguns episódios, mas eu vou buscar pra ouvir esse. Que é uma mulher. É a mãe dele, é uma mulher. Exatamente. E esse episódio, calma, vai ao ar em maio, que é o mês de Dia das Mães. Então é super uma conectividade. Opa, entendi, hein? Então, eu ia chegar lá. Tô entendendo, hein? Então isso é muito especial. Muito bom. Por isso, eu tô feliz também por esse episódio, por ter trazido o João nesse momento. Estava escrito em algum lugar que teria que ser agora. Nada é por acaso. E mais no aniversário, hein? Tá vendo, Floss? Incrível, olha só. João, obrigado demais, cara, pelo tempo. Obrigado demais pela aula. Obrigado demais por chegar e compartilhar isso com a gente. Espero que você que nos assiste e nos ouve aqui tenha gostado o tanto que eu gostei. É sempre muito rico trocar contigo, cara. Muito obrigado. Cara. Você sabe o quanto eu frisei da importância de ter gente boa do lado, e eu sou muito grato. Eu falo de você direto e de outros empreendedores. Então, cara, foi um prazer. Espero ter agregado um pouquinho na vida de alguém aí, de alguma forma, entrar em campo. Agregou na nossa demais. Isso que eu ia falar, na minha já agregou, então já valeu. Eu tô aqui fritando. E outra coisa, fala sobre o seu podcast. O Mold tem um podcast também. Temos um podcast, se chama o Moldcast. Você que ainda não conhece, entra lá no YouTube, digita o Moldcast, no Spotify. A gente tá sempre ali entre os 20 primeiros no segmento de moda e beleza. É um podcast que recebe pessoas que mudam a vida
do segmento que agregam para a moda, ou por meio de tecnologia, ou por meio de alguma contribuição que fez ou está fazendo no nosso mercado. Então é um podcast que também é super descolado, a gente se sente à vontade, que nem eu fiquei aqui. E, pô, são mais de... A gente também está no episódio 39, que nós vamos gravar amanhã. Que show, inclusive, com Pedro Janot. 3 e 9. 3 e 9. Tá. Amanhã, episódio 39 do Emodcast. Então, quem não conhece, quer conhecer mais sobre moda, sobre varejo, sobre desafios aí, enfim, pequenos, médios, grandes negócios, a gente aborda ali de forma geral. E em breve vamos receber vocês lá também. E o Modcast que chama? E o Modcast. Procura aí. Exatamente. Certo? E todos os arrobas e links do João vão ficar também na descrição para vocês conhecerem mais dele, dessa vida fitness e crossfiteira. E também o site. Acho que é isso, Floss. Tô muito feliz também. O Floss falava muito sobre você quando a gente discutia sobre pautas. Ele, não, a gente tem que trazer o João, tem que trazer o João. E então foi muito legal, assim, ver o quanto você é um cara, tipo, sensacional mesmo, que realmente tá super disposto a trocar e a compartilhar. Então, fiquei muito feliz. Foi melhor do que eu tinha imaginado. Eu não minto. E o cara, o Floss é uma pessoa sensacional mesmo, né? Muito obrigado, que isso. Pelo amor de Deus, vamos acabar com esse trem aqui. Gente, muito obrigado. Se você ainda não testou o Granatum, testa lá www.granatum.com.br por 7 dias para você ter coragem de mudar aí no seu negócio, para você ter clareza dos dados aí no seu negócio. Começa a usar, integra lá seu banco, importa seu extrato, faz a coisa toda, começa a cobrar por lá, automatiza uma série de processos financeiros que vai valer a pena. Olha só, muito obrigado para você que ficou até aqui. Adorei e até a próxima semana. Super beijo e até a próxima.